A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todo o povo santo de Deus. É com muita alegria que estamos aqui reunidos mais uma noite para celebrar, para cultuar, para bendizer, para enaltecer aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. O Altíssimo Deus Eterno, o Criador dos céus e da terra. E quero convidar a todos os nossos irmãos para estarem participando conosco desse grande culto. Temos a plena convicção que sairemos edificados, abençoados, fortalecidos espiritualmente, porque o nosso Deus é fiel. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Pastor Jorge Henrique, sou o pastor presidente do Ministério da Igreja Evangélica do Divino Espírito Santo, situado no bairro da Taquara, Jacarepaguá, Rio de Janeiro, Brasil. E, sem delongas, quero convidar a todos os irmãos para estarmos entrando nesse momento de oração. É aquele momento no qual nós estamos nos desligando, de tudo aquilo que possa estar tirando a nossa atenção. Estamos aqui nos conectando aos céus, na presença do Altíssimo. Amém? Oremos. Pai eterno e Deus amado, em nome de nosso Senhor Jesus, queremos agradecer, Senhor, por esta rica oportunidade de mais um domingo podermos nos reunirmos no Teu nome. E temos a plena convicção que esta noite será uma noite, meu Pai, de bênção, será uma noite de fortalecimento espiritual, será uma noite, meu Pai, no qual o Senhor há de derramar das Tuas ricas e doces consolações sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja. Queremos nesta noite, Pai, pedirmos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões, por tudo aquilo que porventura nós possamos ter feito e de alguma maneira possamos ter desagradado. Reconhecemos a nossa natureza pecaminosa, reconhecemos que muitas vezes nos deixamos levar pela nossa falta de domínio, pelas nossas iniciativas, pelos nossos impulsos, mas estamos aqui, Pai, nesta noite, não, Pai, para justificar os nossos atos, as nossas ações, estamos aqui nesta noite para pedir perdão, para estarmos aqui, meu Pai, na condição de pecadores. E sabemos, meu Pai, que a Tua misericórdia, meu Pai, dura para toda a eternidade. E por essa razão estamos aqui clamando pela Tua intervenção, pela Tua misericórdia e pela Tua graça. Que o Senhor possa nos perdoar, possa nos renovar, possa nos avivar, possa nos fortalecer espiritualmente, Senhor, para que possamos dar continuidade a esta longa trajetória sobre a face desta terra. E que o Senhor possa nos usar, Pai, poderosamente, através dos Teus propósitos, meu Pai, sobre a face desta terra, para que possamos estarmos alinhados com os Teus princípios e com a Tua palavra, Senhor, para que assim possamos fazer a diferença sobre a face desta terra, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa-nos, meu Pai, nesta noite. Fica conosco, é o que nós pedimos e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Louvado seja o nome do Senhor, o Deus de glória e Deus de poder. Bom, queridos, como eu tinha comentado na semana passada, nós estamos aí passando por alguns problemas técnicos, pois nós realizamos o nosso culto através da live, pelo Facebook, e o Facebook, a partir de um determinado momento, tem nos bloqueado quando iniciamos os nossos louvores, dizendo que estamos infringindo os direitos autorais. E nós somos o povo que cumprimos a palavra, somos aqueles que estamos debaixo de uma autoridade, mas também temos que respeitar a autoridade dos homens, as leis, aquilo que é destinado, aquilo que possamos, aquilo que não podemos fazer. Por essa razão, não estamos realizando aquele momento de louvor e adoração, mas o Senhor sabe que nós estamos aqui com nossos corações entristecidos, porque gostamos de adorar o Senhor em espírito e em verdade, gostamos de estarmos aqui louvando, ofertando ao nosso Deus aquilo que nós temos de melhor. Mas não há de ser nada. No momento oportuno, o Senhor há de nos dar uma nova direção para que possamos estarmos aí orando, louvando, engrandecendo e bendizendo o Seu nome. Amém, queridos? Bom, quero convidar os irmãos nesta noite para estarmos entrando na palavra. Já que não vamos louvar, então quero convidar os irmãos para que nesta noite possamos entrar na palavra. E eu creio, em nome de Jesus, que esta noite será uma noite de vitória, será uma noite de milagre, será uma noite de bênção, se assim você acreditar, se assim você crer. Eu creio, em nome de Jesus, que esta palavra que o Senhor colocou no meu coração vai alcançar os seus propósitos, os seus objetivos, porque a palavra do Senhor diz que a sua palavra nunca volta vazia. E se Ele nos trouxe essa palavra, é para que Ele
é para que Ele queira, né, nos trazer algo para que venhamos abrir os nossos olhos, ficarmos ligados, para que não venhamos, de alguma maneira, sermos ludibriados pelo esse sistema que está sobre a face desta terra. Amém, queridos? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ó Deus de glória e Deus de poder. Aleluia. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus também, né, por mais uma semana de vitória, uma semana que o Senhor nos abençoou, né, nos mantendo de pé, nos guardando, nos dando um livramento, nos encorajando, nos fortalecendo, nos dando, né, a graça, a vida, a saúde, a paz. Né? Temos motivos, inúmeros motivos para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Até aqui o Senhor nos ajudou. Amém, igreja? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, peço aos irmãos que abram as suas Bíblias lá no livro de João, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 1. Nós vamos falar nesta noite acerca do Evangelho da expiação, né, abundante, acerca dos pecados que nós estamos vivendo, a nossa atualidade, né, de que maneira nós podemos resolver, de que maneira nós podemos, em nome de Jesus, nos abstermos, né, dessas situações, desses pecados, porque precisamos estarmos ligados, né, igreja? Precisamos estarmos atentos na torre de vigília para que não venhamos ser enganados. Amém, queridos? Todos abriram suas palavras lá, a Bíblia, lá no livro de João, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 1. Bom, a palavra vai dizer: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tornando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos seus discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabeis agora, compreenderá-lo depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens partes comigo. Amém, igreja? Então Pedro lhe disse: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Oh, glória! Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto aos mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou-lhe as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos laveis os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, tivemos uma interrupção, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado, maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticares. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então Jesus, nessa passagem, irmãos, ele tinha ali, né, um propósito, amém? Ele tinha um propósito, né, com aquele ato de lavar os pés dos seus discípulos. Sim ou não, igreja? Ele tinha uma preocupação, ele tinha um propósito, ele tinha um objetivo a alcançar com aquela ação. Glória a Deus.
Aí você pode perguntar, por que Jesus lavou os pés de Pedro no dia anterior à festa da Páscoa? Antes mesmo de lavar os pés de Pedro, Jesus disse: o que eu faço não sabeis agora, compreenderá depois. Pedro foi um dos melhores discípulos de Jesus. Ele creu que Jesus era o Filho de Deus e testificou que Jesus era o Cristo. E já que Jesus lavou seus pés, ele deve ter tido, na verdade, irmãos, uma boa razão para fazer isso. Pedro confessou que cria em Jesus, que Jesus era o Cristo. E isto significa que ele cria que Jesus era o Salvador, que o salvaria de todos os seus pecados. Amém, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Por que então Jesus lavou os pés dos discípulos antes de ser crucificado? Porque ele queria que os seus discípulos entendessem a perfeita obra da salvação. Por que Jesus lavou os pés de Pedro? Porque ele sabia que Pedro, no futuro presente, negaria-o 3 vezes e continuaria na condição de pecador. Amém, igreja? Se Pedro ainda tivesse pecado no coração depois de Jesus voltar para o céu, ele não poderia ser usado por Jesus. Mas Jesus conhecia todas as fraquezas dos seus discípulos e não queria que os seus pecados estivessem entre eles. Amém, igreja? Por essa razão, ele, o Senhor, teve que ensiná-los que todas as suas iniquidades já tinham sido purificadas, irmãos. Foi por isso que ele, o Senhor, lavou os pés dos seus discípulos. Antes de morrer e deixá-los, Jesus queria ter a plena certeza de que eles, os seus discípulos, ficariam firmes no Evangelho através do batismo, crendo na total remissão dos pecados. Aleluia, igreja? Está entendendo o que o pastor está falando nesta noite, meu irmão? É para que você tenha consciência, né, do propósito, né, da ação de Jesus, né, naquele momento diante dos seus discípulos. Ali ele deixa um legado, ali ele deixa um ensinamento, não somente para os seus discípulos, mas também para a sua igreja. João 13, ele fala da perfeita salvação, queridos, que Jesus realiza ou realizou na vida dos seus discípulos. Enquanto lavava os seus pés, Jesus lhes falou sobre a sabedoria do Evangelho, do seu batismo pelo qual todos os homens seriam purificados de todas as suas falhas, de todos os seus pecados. Não seja, queridos, enganados pelo diabo no presente e no futuro. Tenham conhecimento da palavra do Evangelho. Olha que o Senhor vai dizer: eu levei todos os seus pecados com o meu batismo lá no Rio Jordão e fui condenado por vocês na cruz. Por essa razão, eu ressuscitarei dos mortos e farei com que todos os nascidos de novo sejam salvos. Amém, igreja? Aleluia. Eu estou lavando os seus pés antes mesmo de ser crucificado, para ensiná-los que eu já purifiquei até os seus pecados futuros. Amém, igreja? Para ensiná-los o verdadeiro evangelho da remissão dos pecados. Este, queridos e amados irmãos, é o segredo do evangelho dos nascidos de novo. E todos que seguem ao Senhor, todos aqueles que são discípulos de Jesus Cristo, todos nós temos que crer nessa passagem.
temos que crer nesta afirmativa, temos que tomar posse desta palavra profética, irmãos. Todos nós temos que entender por que Jesus lavou os pés dos discípulos e saber a razão pela qual ele disse: o que eu faço não sabeis agora, compreenderá depois. Só assim, amados, nós poderemos nascer de novo, crendo no Evangelho dos nascidos de novo. Aleluia, igreja! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esta palavra é uma palavra um pouco complexa, né? Um pouco diferente dos sermões que os amados estão acostumados a ouvir, não só aqui conosco, né, no nosso ministério, mas também em outros ministérios. E em determinado momento, né, da nossa vida, o Senhor vai trazer até nós uma revelação. E nesta noite o Senhor está nos trazendo a revelação, né, da remissão dos nossos pecados. Aquele momento que fomos remidos e lavados. Por essa razão, estamos livres de todas as acusações do inimigo. Está entendendo, pastor, igreja? Amém. Olha o que ele disse lá em João 13:12. Aí você pode perguntar, o que são as transgressões? Não é isso? O que são as transgressões, pastor? São, na verdade, pecados que cometemos todos os dias, por sermos fracos, por muitas vezes nos deixarmos nos levarmos pela nossa natureza pecaminosa, pela nossa natureza caída, falha. Está inserida, intrínseca em todos os seres humanos. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Perceba, antes de morrer na cruz, Jesus celebra a Páscoa junto dos seus discípulos e deu a eles a convicção do Evangelho da remissão de pecados, através daquele ato que ele lava os pés com as suas próprias mãos. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltaria para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabeis agora, compreenderá depois. Pegou a visão, igreja? Ele ensinou aos seus discípulos o evangelho do batismo e a expiação dos pecados. Por meio de qual elemento, igreja? Através do elemento água, através do momento e do cerimonial do batismo nas águas. Aleluia! Glória a Jesus, irmãos. Perceba que mesmo sendo fiel a Jesus, Pedro não pode entender porque o Senhor Jesus lavou os seus pés. Mas, depois que ele entende o porquê Jesus havia feito aquilo, sua maneira de crer no Senhor, a visão, a perspectiva, ela muda diante dos olhos de Pedro. Tá ligado, igreja? Jesus queria ensiná-lo a remissão de pecados, o evangelho da água em seu batismo. Ele tinha receio de que Pedro pudesse deixá-lo por causa dos seus pecados futuros. Melhor dizendo, amados, os pecados carnais que ele cometeria no futuro. Jesus lavou os pés de Pedro para que o diabo não roubasse sua fé no futuro. E Pedro passa a entender todas essas razões. Tá ligado, meu irmão? Assim como Pedro toma posse dessa palavra profética,
Você que está aí me ouvindo, toma posse dessa palavra em nome de Jesus, para que o diabo não venha te acusar, para que o diabo não venha te apontar, para que o diabo não venha te afastar da presença de Deus. Uma vez que o Senhor derramou o seu Espírito, uma vez que o Senhor entregou a sua vida na cruz do Calvário, né, derramou o seu sangue, nós, eu, você, a igreja, nos tornamos remidos e lavados pelo sangue que foi derramado na cruz do nosso Mestre e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então há uma remissão de pecados naquele momento, no ato, né, do cerimonial, no qual quando você desce as águas, você morre para o mundo e renasce para Jesus, remido e lavado de todos os seus pecados. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Perceba, Jesus lava os pés dos discípulos depois da Páscoa para que eles entendessem que os pecados de toda a sua trajetória já tinham sido purificados. Vocês agora não entendem porque eu estou lavando seus pés, mas depois vocês entenderão. Essas palavras que Jesus disse para Pedro contêm a verdade eterna da sua redenção. Amém, igreja? Todos nós temos que conhecer e crer no batismo de Jesus, pois por meio dele todos os nossos pecados e iniquidades foram purificados. O batismo de Jesus no Rio Jordão é o evangelho da transferência de pecados pela imposição de mãos. Todos nós temos que crer no que Jesus disse. Ele levou todos os pecados do mundo com o seu batismo e cumpriu a remissão de pecados ao ser condenado e crucificado. Jesus foi crucificado para livrar a todos do pecado. Amém, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, irmãos. A remissão dos pecados na nossa vida toda foi realizada através do batismo e através do sangue que foi derramado na cruz do Calvário do nosso Salvador Jesus Cristo. Perceba que o inimigo, o diabo, muitas vezes quer armar uma armadilha para usar esta armadilha no sentido, né, de enganar até mesmo os escolhidos, até mesmo aqueles que diante dos olhos de Deus, né, estão preparados, capacitados. Amém, meu irmão? Por quê? Ele tenta enganá-los para que eles se tornem pecadores ou permaneçam no pecado. Porque pecadores, na verdade, estaremos até o fim da nossa trajetória, amém? Porém, não vivemos mais escravos do pecado. Mas a condição de pecador, irmãos, permanece em nós. Sim ou não, igreja? Amém. Porque é impossível, queridos, você não pecar. É impossível, né, você passar 24 horas sem pecar. Né? Através de uma ação, de um pensamento, de um desejo, né, de uma emoção, de uma palavra. Sim ou não, igreja? Amém. Estamos sujeitos a isso. Somos, né, inclinados a isso. O Senhor disse, aquele que diz que não tem pecado se faz mentiroso. O pastor Jorge que está afirmando, mas sim o Eterno, o Filho de Deus, o Senhor Jesus. Jesus sabia muito bem que depois que ele fosse crucificado, ele ressuscitaria e voltaria para o céu. O diabo, né, e os que anunciam uma fé, né, contaminada, uma fé mentirosa, também tentariam enganar os seus discípulos, os discípulos de Jesus. Podemos ver pelo testemunho, lá naquela passagem lá em Pedro, né, naquele testemunho de Pedro, perdão, lá no livro de Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 16, que diz: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, que ele cria em Jesus, né? Ele vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta afirmação, né, traz para nós, para mim, para você, que o Pedro, ele vai afirmar que a sua fé estava no Senhor. Porque ele diz, né,
Ele vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é uma afirmação de Pedro. Sim ou não, irmãos? Isso prova a sua fé inabalável no Senhor. Glória a Deus, meu irmão. Bom, porém, mesmo assim, o Senhor Jesus queria que Pedro se lembrasse do Evangelho da remissão dos pecados. Esse Evangelho é o batismo de Jesus, pelo qual ele tirou todos os pecados do mundo. E ele quis ensinar isso mais uma vez para Pedro, para os seus discípulos, e até mesmo para nós, para que venhamos ficarmos firmes na fé, no presente e no futuro. Amém, igreja? O que eu faço não sabeis agora, compreenderão depois, no futuro. Sempre que os discípulos de Jesus, por alguma maneira, pecavam, o inimigo, o diabo, ele vinha tentá-los, os acusavam, apontavam. Amém, queridos? Veja bem, já que vocês ainda cometem pecados, como é que vocês podem dizer que não tem pecado? Vocês não foram salvos? Vocês nada mais são do que pecadores. Assim afirmava o inimigo, os acusadores. Mas para evitar esse tipo de acusação, o Senhor disse a eles que sua fé em seu batismo já os tinha purificado os pecados das suas vidas todas, as do presente, as passadas e as futuras, do passado, do presente e do futuro. Todos vocês sabem que eu fui batizado, amém? E eu fui batizado aonde? No Rio Jordão, para purificar os pecados das vossas vidas. Assim como o pecado original do homem, lá no Éden, vocês conseguem entender agora porque eu fui batizado, porque tive que ser crucificado e morrer na cruz? Jesus lavou os pés dos seus discípulos para lhes mostrar que ele, o Senhor, tirou todos os seus pecados por meio do seu batismo e que ele foi condenado em vosso lugar para morrer uma morte de cruz. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Você e eu agora, na verdade, nós, a igreja, fomos remidos, lavados, remidos, purificados de todos os nossos pecados, pela fé no Evangelho, pela fé no batismo, no sangue de Jesus, que Ele nos permite receber a remissão de todos os nossos pecados, igreja. O que nós, nascidos de novo, devemos guardar no fundo do nosso coração é o Evangelho da remissão dos nossos pecados, para que não venhamos ser acusados pelo inimigo, pelo acusador. Amém, queridos? Glória a Deus. Só porque você peca, só porque você, por algum descuido, por algum momento, você peca, isso não significa que você continua vivendo em meio ao pecado. Amém, queridos? Glória a Deus. Como podemos, de alguma forma, nos eximir, na verdade, dessas acusações? Tendo a plena consciência que o Senhor, o nosso Rei e Salvador Jesus Cristo, nos remiu, nos lavou, nos purificou de todos os nossos pecados. A palavra do nosso Senhor diz que pela sua misericórdia não somos consumidos, mas através da sua misericórdia Ele nos perdoa de todos os nossos pecados. Sim ou não, igreja? Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Perceba, se você crê no Evangelho, na água e no Espírito, mas ainda no seu coração você não se acha digno de receber o perdão, de o Senhor ter te perdoado por todos os teus pecados, se você continua ainda carregando sobre os teus ombros todo esse fardo, que já foi pago esta dívida na cruz, pela sua vida, pela sua salvação, queridos. Amém? Porque muitas vezes o diabo, ele tenta colocar essa dúvida no coração dos servos de Deus. Ele tenta colocar essas dúvidas no coração dos filhos de Deus.
para que você carregue isso contigo. Sim ou não, igreja? Amém. Amém, meu irmão? Nós precisamos entender que toda a nossa dívida foi paga na cruz do Calvário. Nós precisamos, muitas vezes, quando nós erramos, reconhecermos que erramos, confessar os nossos pecados diante de Deus e nos arrependermos de cada um deles, pedindo a Deus misericórdia e graça para que não venhamos cometê-los novamente, ou para que não venhamos nos tornar escravos do pecado, das nossas fraquezas humanas. Amém, meu irmão? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Perceba, a Bíblia diz que quando Pedro foi confrontado pelos servos do sumo sacerdote Caifás e acusado de ser um dos seguidores de Jesus, não teve esse momento, igreja? Ele é acusado de ser um dos seguidores de Jesus. E o que Pedro faz? Pedro nega a Jesus 3 vezes, dizendo: não conheço esse homem. Oh, glória! Amém ou não? Glória a Deus, igreja. Podemos ler nesta passagem lá em Mateus, capítulo número 26, versículo 69 a 75, ele diz: ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada, lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu? Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes, e saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com o juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de Jesus. Perdoe aí, porque de vez em quando ele trava, né? Mas dando continuidade, ele vai dizer: logo depois, aproximando os que ali estavam, disseram: Pedro, verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Percebe? Porque até mesmo a tua maneira de viver, de se relacionar, de falar, te denuncia que você é um servo de Cristo. Sim ou não? Você pode identificar, né, um irmão, né, através da sua maneira, do seu comportamento, da maneira no qual ele se porta, ele conversa, como é que ele trata, né, de determinados assuntos, enfim. Fica fácil muitas vezes você, né, descobrir que ali há um servo de Deus. Amém, meu irmão? Então perceba, ele vai dizer: só recapitulando a igreja. Então ele diz: começou quem? A ele praguejar e a jurar: Pedro, não conheço esse homem. Imediatamente o galo canta. Tá ligado, igreja? Então Pedro lembra-se da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galho cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chora amargamente. Porque o Senhor já tinha previsto que ele o negaria diante de determinada circunstância. Amém, meu irmão? E ele afirma para Jesus que jamais isso iria acontecer. Porque nós somos falhos, somos imperfeitos. Pedro crê mesmo em Jesus, né? Pedro, ele crê, né, no Senhor de todo o seu coração. Independente daquele momento no qual ele nega Jesus, ele não esmorece, né? Ele fica entristecido, mas ele permanece firme na presença do Senhor, convicto da sua missão, convicto do seu chamado, convicto do seu ministério. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. E nós podemos perceber que muitas vezes os irmãos caem, né? O cair é do homem, o levantar é de Deus. E muitas vezes querem desistir da caminhada, se sentem envergonhados de permanecerem na igreja, se sentem envergonhados de permanecerem na presença do Altíssimo. Mas o Senhor Jesus disse: eu vim para os doentes. Eu vim para aqueles que carecem de tratamento. Eu vim para aqueles que me reconhecem como filho de Deus. Eu vim para tratar dos doentes, dos enfermos, psiquicamente, fisicamente,
e espiritualmente. E nós, quando nos viemos até o Senhor Jesus, e viemos até Ele porque reconhecíamos que precisávamos ser tratados. Amém? Eu, por exemplo, pastor Jorge, fui até Jesus porque eu precisava ser curado, eu precisava ser tratado, eu precisava ser restaurado. E Ele, o Senhor, teve misericórdia da minha alma, me resgatou, me trouxe vestes novas, me deu, né, uma nova inspiração, uma esperança no meu coração. E hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Tá certo, meu irmão? Por quê? Porque o Senhor tem todo interesse, né, em resgatar os seus filhos. O Senhor tem todo interesse em salvar o homem. O Senhor tem todo interesse que a humanidade se arrependa dos seus pecados, dos seus maus caminhos, né? Para que todos alcancem a salvação. Sim ou não, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Está entendendo o que o pastor está falando, queridos? Sim ou não? Hã? Glória a Deus. Perceba, o tempo no qual que permanecemos, que vamos permanecer em pecado, é o tempo que vamos permanecer na carne. Sim ou não? Enquanto estivermos carregando esse corpo corruptível, né, essa natureza falha e imperfeita, nós continuaremos errando. Amém, meu irmão? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Perceba que quando Pedro nega Jesus, não somente uma ou duas vezes, mas 3 vezes, antes mesmo do galo cantar, como isso deve ter doído em seu coração. Como ele deve ter ficado ali entristecido, envergonhado, né? Porque ele havia jurado a Jesus que nunca o negaria, que nunca o trairia. Amém, meu irmão? Ele pecou, né, por causa da sua natureza fraca, a sua fraqueza da sua carne, né? Mas como ele deve ter se sentido, né, como se um estado de espírito miserável, né, a ter que ceder, né, a essa fraqueza, né, que está inerente à natureza humana. Tá ligado, meu irmão? Porém, perceba, Jesus, ele sabia que tudo isso e muito mais ainda estava por vir. Foi por essa razão que ele disse: eu sei que vocês vão pecar ainda muito mais durante toda essa trajetória. Mas eu já levei todos esses pecados com o meu batismo, a fim de que eles não os façam tropeçar de novo e voltar a vocês a se tornarem pecadores, vivendo de uma forma escravizada. Você está entendendo? Porque o Senhor já fizeste de todos nós, a partir do momento, né, que nós fomos lavados e remidos, nós nos tornamos livres. Livres em quem, igreja? No Senhor Jesus. Não é isso? E por essa razão não devemos carregar sobre nós, né, esse sentimento que o inimigo tenta a todo tempo inclinar o seu dedo, né, nos acusando. Amém, meu irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Bom, é interessante que possamos perceber que esta preocupação, uma preocupação da parte do nosso Senhor Jesus, ela está inserida naquele contexto, nesta passagem, né, dos discípulos, naquele momento ali que ele lava os pés dos discípulos, né, e que há todo aquele momento no qual os mesmos não entendem, mas havia ali, como eu já disse anteriormente, né, todo um propósito para isso. Amém, igreja? E nós precisamos estarmos ligados, nós precisamos estarmos atentos, para que não venhamos ser, né, um povo escravizado pelo pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas você pode me dizer, mas pastor, o que contamina o homem? Poxa, irmãos, o
que contamina o homem não é o que entra pelos seus lábios e da sua boca, mas é o que sai dos seus lábios. Assim diz a palavra de Deus, não é isso? É o que o coração está cheio. Né? Você pode perceber que existe, né, diversos pecados. Né? Não tem jeito, né? O mundo, o sistema, né, as circunstâncias. Né? Então existem inúmeros pecados que nós, como servos de Deus, precisamos estarmos atentos. Perceba, está escrito lá em Mateus 15, 19 e 20. Olha o que o Senhor vai dizer. Porque do coração procede os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Uma pessoa é impura por causa dos diversos tipos de pecado que há em seu coração, que habita no seu coração. Sabe? Então são essas coisas que vão contaminar o coração do homem, né? Os maus caminhos, os maus desígnios, homicídios, adultério, prostituição, furto, corrupção, né? Homicídios, enfim, uma série de pecados, uma série de atos que são, né, condenados pelo Senhor, condenados por Deus, e que nós, servos do Altíssimo, precisamos nos abster dessas mais ações. Amém, meu irmão? Porque isso não é para os filhos da luz, porém para os filhos das trevas. Amém? Somos adeptos da paz, né, da comunhão, né, da alegria, né, do viver santo. Né? Não estamos em busca de guerras, de crimes, não. Estamos em busca da paz. A paz, não essa paz que está no mundo, mas a paz que emana de Deus. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Porém, nós não devemos, né, aceitar, devemos sim reconhecer que existe em nós uma natureza imperfeita. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Olha que a palavra de Deus vai dizer, o que é no coração de todo ser humano? Aí ele pode dizer, lá em Marcos 7, versículo 21 e 23, ele vai dizer, são esses os 12 tipos de pecados que há no coração do homem, e eu tenho todos eles em meu coração. Eu tenho os 12 tipos de pecados descritos na Bíblia dentro de mim. Perceba essa afirmação, esse pensamento. Antes de nascermos de novo da água e do Espírito, nós temos que admitirmos que já nascemos pecador no coração. Sim ou não, igreja? Nós temos que conhecer que somos totalmente desinclinados a fazer aquilo que desagrada a Deus. Não é isso? A maioria, né, de nós, muitas vezes inventam, né, cria-se desculpas para contextualizar os nossos atos, os nossos pecados. Né, dizendo, isso aconteceu de repente, mas eu nunca tive esse tipo de sentimento no meu coração, excitação, isso não faz parte da minha índole, da minha pessoa. Não é assim, querido? Para justificar os seus maus caminhos, para justificar os seus atos. Mas ele esquece que ele é pecador, né, que ele tem uma natureza inclinada a fazer aquilo que desagrada a Deus. Amém, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Agora, mas o que Jesus diz acerca do homem? Ele afirma de forma muito clara que o que contamina o homem é o que sai do seu coração. Ele nos disse que há maus pensamentos na mente das pessoas. Mas o que você acha disso tudo, irmãos? Diante de tudo isso que nós estamos aqui, né, narrando, de tudo aquilo que estamos falando, né, para despertar, para ampliar, né, para fazermos que venhamos raciocinar, pensar, refletir acerca de todas essas coisas. No teu coração você acha que você é um homem bom ou você é um homem mau? O Senhor disse que não há um justo sequer quando ele olhou lá de cima. É isso que todos são maus, todos são injustos. Não é verdade, igreja? Então nós somos maus, porque dependendo das circunstâncias vamos ter reações que não conseguiremos dominar a nossa natureza. Que logo podemos sim, sem dúvida nenhuma, nos arrepender daquele ato, daquela atitude. Mas já foi feito. Não é isso, meu irmão? Já foi realizado. Então, aí eu fico vendo, não, eu sou bom, eu sou legal, né? Sou perfeito.
Irmão, se você pensa dessa forma, tu está sendo enganado, está sendo ludibriado pelo adversário, está cegando os teus olhos, sabe? Está cegando os teus olhos, queridos. Tá ligado, igreja? Nós temos que entender essas coisas, sabe? A nossa natureza, né? Porque nós somos maus, né? Somos imperfeitos. E se não tivermos um autocontrole, muitas vezes nos deixamos levar por essa natureza imperfeita. Essa natureza que nos acusa noite, dia e de noite. Se não tivermos esse entendimento. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Mas eu quero que você saiba que a infinita misericórdia de Deus dura para sempre. Glória a Deus. A vontade de Deus é que nós venhamos nos arrependermos dos nossos pecados. Que venhamos confessar os nossos pecados. Que não venhamos criar desculpas, né, para justificar os nossos atos. Mas que venhamos diante de Deus, né, confessar os nossos pecados, né, colocar diante dele as nossas fraquezas, as nossas limitações humanas e buscar nele o perdão, a misericórdia, a graça de Deus. Mas jamais podemos deixar de permanecermos na presença de Deus, porque por algum motivo ou por alguma razão nós pecamos. Temos que carregar, né, em nossos corações que somos imperfeitos. E precisamos tentar, né, precisamos lutar contra essa natureza imperfeita, para que não venhamos continuar no erro, continuar no pecado, continuar errando, orando, buscando no Senhor, né, um fortalecimento espiritual, a graça de Deus, a misericórdia, para que você se tenha o domínio próprio das suas ações, das suas atitudes. Amém? Mas sabe você que o Senhor, Jesus, o nosso eterno e suficiente Salvador, o Filho de Deus, ele já levou consigo, já nos remiu e nos lavou de todos os nossos pecados. Os de ontem, os de hoje, os que ainda estão por vir. Amém. Amém? Glória a Deus. Creia nisso, coloca isso no teu coração. Mas isso não é motivo para que você continue errando, para que você continue justificando os teus erros, os teus maus caminhos, a tua mau índole, porque o Senhor já te remiu pelos pecados que ainda você não cometeu. Amém. Sabe? De Deus não tenha no teu coração que você não vai conseguir enganar a Deus, manipular a Deus, porque Deus vai sondar os corações. Ele vai sondar e entender se aquilo que você está, né, pedindo, falando, orando, buscando, se é realmente do fundo do teu coração, se há verdade nas tuas palavras, se há sinceridade, se há lealdade nas tuas palavras diante dele. Amém, meu irmão? A Deus ninguém consegue enganar. Amém, meu irmão? Que o Senhor te abençoe em nome de nosso Senhor Jesus, que Deus possa te guardar. Eu agradeço a Deus mais uma semana de vitória, mais uma semana de bênção. Peço a todos os irmãos que continuem orando por nós, orando aqui pelo pastor Jorge, pelo nosso ministério da Igreja Evangélica do Divino Espírito Santo, pedindo a Deus que nos dê um local para que possamos nos reunirmos, um local abençoado, onde possamos receber as almas, onde possamos pregar o Evangelho, onde possamos ensinar, onde possamos, né, nos reunirmos, nos alegrarmos, onde possamos realizar os batismos nas águas, onde possamos realizar os cerimoniais, os casamentos, né, a Santa Ceia do Senhor, onde possamos ser uma grande família com o Senhor no centro das nossas vidas. Amém. Bem, meu irmão, que Deus te abençoe em nome de nosso Senhor Jesus e que te conceda um final de domingo abençoado e uma semana de bênção na sua vida e na vida da sua família. Amém, meu irmão? Louvado seja o nome do Senhor. No próximo domingo, se assim o Senhor nos permitir, a partir das 18 horas estaremos aqui pregando o Evangelho, falando acerca das coisas de Deus, né, nos fortalecendo espiritualmente, estando ali todos ali no mesmo espírito, né, ali todos ali na mesma unidade, buscando, né, buscando a unção, a graça e o fortalecimento espiritual. Amém, queridos? Receba a bênção apostólica em nome de Jesus, levante suas mãos para os céus e receba a sua bênção. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo santo de Deus, e que toda a igreja diga...
Amém. A vitória é nossa, irmãos, pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa, irmãos, pelo sangue de Jesus. E a vitória é sua, irmãos, em nome de Jesus. Graça e paz e até o próximo domingo, se assim o Senhor nos permitir. Que Deus te abençoe.